Além dessas histórias de assombração, eu viajo no tempo e me lembro de uma que meu pai contava, lá da nossa cidadezinha no Ceará. É uma história que marcou a nossa família para sempre e que até hoje me causa arrepios. Perto da onde a gente morava, tinha um açude muito conhecido. Era um lugar onde o pessoal ia para se refrescar, pescar, passar o tempo. Mas esse açude tinha uma fama sinistra. Os mais antigos diziam que ele era assombrado, que ele tinha vida própria. Eles falavam que, de vez em quando, durante a noite, o açude gemia. Era um som baixo, profundo, que ecoava pela cidade silenciosa. E a lenda dizia que toda vez que o açude gemia, era um aviso. No dia seguinte, alguém da cidade amanhecia morto, geralmente por afogamento no próprio açude. Meu pai jurava que isso não era só história de pescador, que acontecia de verdade. Bom, numa tarde qualquer, uma tragédia quase aconteceu na minha família. Meu irmão mais velho, que na época era só um menininho de uns 4 ou 5 anos, simplesmente desapareceu. Minha mãe deu por falta dele no final da tarde, quando o sol já estava começando a se pôr. Numa cidade pequena como a nossa, todo mundo se conhece. Então a notícia se espalhou como fogo. Em pouco tempo, quase a cidade inteira estava na rua procurando pelo meu irmão. Chamava o nome dele em cada beco, em cada quintal, mas nada. O sol foi sumindo no horizonte e o desespero começou a tomar conta de todo mundo, principalmente dos meus pais. As horas passavam e a angústia só aumentava. Foi aí que, no meio daquela aflição toda, meu pai teve um estalo, uma lembrança que gelou a espinha dele. O açude. Ele não pensou 2 vezes. Saiu correndo na direção do açude com a minha mãe e um grupo de vizinhos logo atrás. O coração dele batia descontrolado, imaginando o pior. Quando eles chegaram lá, a cena que viram foi de arrepiar. Meu irmãozinho estava lá, bem na beirinha da água, parado, imóvel. Ele olhava fixamente para o centro do açude, com um olhar vazio, como se estivesse completamente hipnotizado. A água escura refletia pouca luz do fim de tarde, e parecia que algo o estava chamando. Ele não piscava, não se mexia, era como se estivesse em transe. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som do vento e pelo medo que pairava no ar. Meu pai, no impulso, ia gritar o nome dele, mas um dos homens mais velhos que estava com eles o segurou pelo braço. "Não chama", ele sussurrou. "Não grita o nome dele. Se você chamar, a assombração puxa ele para dentro. Ele está sendo encantado, está sendo levado." Essa crença antiga dizia que se a pessoa estivesse sob o encanto do açude, um chamado brusco poderia quebrar a conexão de uma forma que a entidade 3 o levaria para o fundo. A única chance era se aproximar em silêncio e resgota-lo fisicamente. Imagina o desespero do meu pai. Ver o filho naquela situação, a um passo de uma tragédia, e não poder nem chamar por ele. Seguindo o conselho do homem, meu pai começou a se aproximar por trás, devagar, com um máximo de cuidado para não fazer nenhum barulho. Cada passo era uma eternidade. O coração dele parecia que ia sair pela boca. Ele foi chegando mais perto, até que num movimento rápido e certeiro, ele agarrou meu irmão pela cintura e o puxou com força para longe da beira. No momento em que meu pai o agarrou, foi como se meu irmão despertasse de um sono profundo. Ele começou a chorar, assustado, sem entender nada do que estava acontecendo. Ele não sabia como tinha chegado ali, não se lembrava de ter saído de casa, nem de ter andado até o açude. Era um branco total na memória dele. Até hoje, meu irmão, que agora já é um homem feito,
pai de família, não tem a menor ideia de como foi parar na beira daquele açude sozinho. Ele não se lembra de nada daquele dia. Foi um evento que marcou a nossa família profundamente. Meu pai sempre conta essa história para nos lembrar dos perigos que não podemos ver, das forças que não conseguimos explicar. Foi um milagre, um susto que, graças a Deus, terminou bem. Mas sempre que eu lembro disso, fico pensando, e se meu pai não tivesse se lembrado do açude? E se aquele senhor não o tivesse impedido de gritar? É uma daquelas histórias que provam que às vezes a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção. Obrigado por ouvir a minha história. Se você também tem um relato de família que te arrepia, compartilhe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima.